Você sabia que até antes da pandemia eu nunca tinha tocado numa máquina de costura? Nem aquela modelo doméstica, né, que normalmente as pessoas têm em casa, e nem esse modelo industrial. Vou te contar uma história que pode ser que te inspire a fazer algumas coisas, ter umas tomadas de decisões. O ano era 2020, foi ali quando explodiu o boom da pandemia. E o que que acontece? Minha esposa sempre gostou de costurar, ela já tinha tido contato com máquina de costura. Eu acredito que era a irmã dela que tinha, minha cunhada tinha, e ela já tinha costurado nela. E ela tinha uma vontade de ter uma máquina de costura. Só que aí a gente sempre tem outras prioridades, né, na nossa vida, a gente nunca colocou aquilo ali como uma prioridade, e é uma máquina, máquina de costura, ela é cara, não é barato. E aí, naquele momento, o que que acontece? Nós tínhamos uma renda familiar, e ela provinha de dois lugares, de duas fontes. Eu já trabalhava com o Mercado Livre, já trabalhava com o Mercado Livre nessa época, e eu tinha praticamente era metade metade. Metade da nossa renda vinha do Mercado Livre e a outra metade vinha das vendas que eu fazia na feira. E essa feira é uma feira de rua, não era feira coberta, não. Feira de rua, que você chega lá, estaciona o carro, ou coloca sua banca e pau pra cima, vai vender. E naquela época eu fabricava uns porta-tempero de madeira. Eu mesmo fabricava, e bacana, eram giratórios. Chamava bastante atenção, era um produto de excelente qualidade. Não é porque eu fazia, não, mas realmente era um produto muito bom. E aí eu tinha uma picape naquela época, eu colocava os produtos na traseira daquela picape e ia para a feira nos finais de semana para fazer essas vendas. Quando deu o boom da pandemia, as primeiras coisas que foram fechadas foram o quê? As feiras, os shoppings, aqueles lugares que realmente tinha muitas pessoas ali circulando. E aí, da noite para o dia, a gente se viu sem a metade da nossa renda. E contrapartida, o Mercado Livre também começou a cair muito as vendas, caiu muito. Por quê? O povo, por conta da pandemia, algo muito novo, uma doença, estava matando pessoas, então ninguém sabia o que fazer. Ou seja, as prioridades mudaram. Se a pessoa tinha uma prioridade de comprar um determinado produto ali na plataforma, ela deixou de fazer isso. E na época, no meu nicho era brindes. Tipo assim, a gente focava muito em séries. Série de Star Wars, Marvel, Homem-Aranha, Vingadores, por quê? A gente comprava da China, chaveiros, colares, todo tipo de produtos bons, de boa qualidade, a gente prezava isso, porque até a gente conseguia vender com lucro bacana, mas agregando valor. Então não era algo que você chegaria em qualquer lugar e encontrava aquele determinado produto que a gente vendia. Com isso, as vendas caíram muito, porque o nicho não era esse do momento. E ali é onde foi o despertar. Cara, minha esposa sempre quis uma máquina de costura e chegou aquele momento das pessoas começarem a fabricar máscara de tecido. E aí a gente vendo aquilo, vendendo muito e tarará. A gente, cara, vamos comprar uma máquina de costura e você costura e a gente vai vender essas máscaras para a gente ter essa renda extra dentro de casa e você vai ter a máquina. Então ali era o melhor dos mundos, né? Unir, igual o pessoal falou, unir o útil com o agradável. E aí fomos atrás. Aí eu não tinha possibilidade de comprar nova, uma máquina nova, e a gente foi procurar no LX máquina usada, e a gente dali fomos procurar. A gente chegou, eu encontrei uma máquina muito boa, temos ela até hoje, e só que uma cidade próxima da gente aqui, uma cidade próxima a Brasília, que é Planaltina de Goiás, ou seja, já ficava dentro do Goiás. Entrei em contato com a pessoa, realmente ela mandou algumas fotos, não sei se ela mandou vídeo, mas a máquina estava muito boa. E daí a gente partiu para buscar essa máquina. Eu lembro que nessa época o IPVA do nosso carro não estava regularizado, eu acho que estava em atraso do ano. E a gente passou meio que praticamente por uma blitz, mas é aquela barreirazinha ali que as polícias normalmente fazem entre de uma cidade para outra. Graças a Deus deu tudo certo, a gente foi lá, comprou a máquina, fez um preço muito bom na época. E a gente começou a costurar. Aí minha esposa começou a costurar as máscaras. Eu cortava, comprei o tecido, eu cortava o tecido, fiz o molde, tudo perfeitinho dos tamanhos, e ela costurava. Só que, poxa, ela era amadora, né? O contato com ela com máquina era bem pequeno. E aí eu lembro que em um determinado momento o cara tá muito devagar, a gente não vai ter conta, porque as máscaras eram baratas. Tipo assim, eu não lembro direito, mas eu acredito que era tipo R$ 3 cada máscara.
Então eu falei, cara, pra gente produzir uma quantidade, pra gente ter lucro disso, tem que ter velocidade. Aí eu lembro que um dia eu falei, amor, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tentar aí, me explica como é, né? Ela falou, não, a agulha assim, tarará, você passa a linha, você tem um retrocesso para você fechar ali o ponto para ele não soltar, e tarará. Aí me passou algo básico. E como eu gosto de me desafiar em algo que às vezes eu nunca toquei, mas eu tenho essa vontade, eu tenho essa, é, é, vamos se dizer, essa vontade mesmo de descobrir algo novo, mesmo que eu não tenha as ferramentas ali necessárias ou o entendimento necessário, eu vou lá e taco as caras e faço. Enfim, comecei a costurar devagar, mas em poucas horas eu já estava costurando bem mais rápido que ela. Não sei se foi horas, acredito que deve ter sido horas. E aí eu comecei a fazer as máscaras, comecei a fazer, e aí comecei a aumentar a velocidade, comecei a pesquisar vídeos no YouTube de como fazer mais rápido, e aí encontrei vídeos de pessoas que trabalham com produção de alta produção, e aí comecei a copiar aquele estilo, e pá, aí vamos. Eu lembro que a gente vendeu algumas máscaras, só que naquela época eu estava indo para a faculdade, aí parou, né, a faculdade, e eu sempre quis, porque eu tinha uma bicicleta que ela era bicicleta fixa. Poucas pessoas entendem assim, mas ela é uma bicicleta que ela não tem freio. O freio dela é uma tira. Ó, o freio da bike é isso aqui que eu tô fabricando. Então segura aí que eu vou te contar direitinho. E aí eu queria comprar esse produto, não achava aqui em Brasília, não achava de jeito nenhum. Achei no sul e o frete era mais caro do que o produto. E aí eu me incomodou muito essa questão do frete, a gente querendo economizar e tal. E eu tinha comprado essa bicicleta justamente para eu ir para a faculdade para economizar. E aí eu precisava desse produto. Aí quando eu bati o olho no produto, comecei a analisar, aumentava dando zoom na foto e tal. Cara, esse material eu acredito que eu acho ele. Eu já estava com a máquina, já estava costurando. E aí eu fui num setor ali que tem muito armarinho, aqui de Brasília, que é o setor de. Eu comecei, meu Deus do céu. O Tagua Center, o pessoal chama de Tagua Center. E eu encontrei o material no metro, né? Aí eu pedi um metro de tal, só para fabricar o meu. Juntei as peças, deu até um trabalho para eu achar todo o material, porque não é um material fácil de se achar. Mas consegui achar e fiz o meu próprio firma-pé, para colocar na minha bicicleta. Quando eu finalizei, gente, sem hipocrisia, quando eu comparei com a foto do meu concorrente lá, que ali já se iniciava uma fabricação de um novo produto, o meu tinha ficado superior, por incrível que pareça. Tinha ficado superior do que eu peguei o molde olhando na internet para poder fabricar o meu. E aí, pronto, naquela mesma hora eu falei, eu vou começar a vender isso aqui. Como eu tinha comprado no metro, e vocês estão vendo aqui que as peças são pequenas, eu fabriquei outro par. Eu não sei se eu fiz mais um ou mais dois. Eu acredito que eu fiz a quantidade que tinha sobrado. Eu vou te falar. Quando eu anunciei, fiz o anúncio em um dia, no outro dia já tinha vendido. Aí eu falei, caraca, e agora? Agora eu vou investir nisso. Aí já corri de novo lá, comprei mais material. Comecei a fazer. Estava vendendo sem o teu produto. E aí é onde foi a correria. Comecei a fazer o produto, vendia e eu varava a noite para poder estar pronto, que no outro dia tinha que enviar, não podia atrasar. E nisso iniciou esse novo produto. Comecei a anunciar no Mercado Livre e foi um boom. Foi um boom. Por quê? Na pandemia as pessoas estavam procurando o quê? Saúde. A pessoa estava procurando se exercitar de uma forma que fosse aberta. Então muita gente começou a andar de bicicleta. Então o produto voltado para a bicicleta começou a vender muito. E aí a gente começou com outro nicho, que um amigo meu, ele me mostrou esse produto, que é uma fita de natação. E aí eu comecei a fabricar também esse produto, que também utiliza praticamente o mesmo material que esse daqui. Começou a vender também, porque as pessoas não tinham como ter acesso às academias, né, para fazer seu treino, mas tinha pessoas que tinham poder aquisitivo e tinha piscina em casa. E esse equipamento proporciona você fazer todo o seu treino dentro de uma piscina pequena. Então foi bem bacana. Cara, eu lembro que foi. Depois entrou o TRX, que a minha esposa falou: amor, poderia fazer isso, porque a minha esposa ela é educadora física. Então ela já é da área. Isso aqui é um produto muito bom para as pessoas treinarem em casa. Coloquei ele também, começou a vender muito. Então,
Com o que eu quero dizer, toda essa história que eu tô te falando? Cara, a gente se viu num momento ali que nossa renda literalmente foi por água abaixo. Porque com essas duas rendas que a gente tinha, a gente já vivia no limite, às vezes atrasava uma conta ou outra, e a gente perdeu literalmente a metade. Eu estava na faculdade, então eu fiz só o primeiro semestre. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, no início do ano. Ainda eu peguei até uma metade que foi online, né? Que foi. Eles colocaram online. Mas no segundo semestre eu não entrei. Eu fiquei devendo a faculdade. Fiquei devendo alguns meses a faculdade. Eu acho, não lembro, eu acho que uns 4 meses. Fui conseguir pagar depois de anos porque vai aumentando aqueles juros e tarará, e aí eu falei, cara, eu não vou dar prioridade a isso, não vou dar prioridade, vou dar prioridade às contas de casa, luz, energia, água, o alimento, então, aluguel, e aí eu fui arrolando essa dívida, aí eu acredito que uns 2 anos posterior eu quitei essa dívida com eles à vista, que eles fizeram uma proposta, tirando aqueles enormes juros, né, que eles colocam, e aí consegui quitar a faculdade, mas não voltei. E nisso comecei a me especializar mais nesse nicho de esporte e fabricação do produto. Hoje, grande parte da nossa renda vem desses materiais que a gente fabrica. Então a gente hoje tem uma fábrica, hoje a gente tem 3 costureiras ativas costurando os produtos. Como você pode ver que quando aumenta a demanda, eu caio para dentro da máquina, caio para dentro da costura. Então é assim. Se essa história minha real possa ter te trago uma luz para o que às vezes você pode estar vivendo hoje, ou já passou, e semelhantemente você lidou isso da forma que eu fiz, ou não, eu sempre vejo como uma oportunidade. Eu sempre tenho esse olhar de bater o olho num produto e assim, cara, eu gostei tanto desse produto, por que que eu gostei? Aí eu começo a fazer perguntas para mim mesmo, cara, eu gostei por isso, é um preço acessível, isso me traz esse benefício. Aí eu falei, cara, não é possível que somente eu gostei disso. Não é possível que somente eu curti isso aqui. Com certeza tem mais pessoas. E o grande triunfo do marketplace, que eu acho, principalmente o Mercado Livre, que é o que eu mais lido no meu dia a dia, eu trabalho também com Shopee, mas é a grande quantidade de pessoas que estão acessíveis para ver aquele produto. Tem acesso. Eu não estou vendendo somente para a minha região, Brasil e Distrito Federal, ou somente para a minha cidade satélite ali. Não. Eu estou literalmente. Se eu não me engano, são mais de 200 milhões de contas baixadas. Eu não sei ao certo. Eu sei que são muitos milhões de pessoas que têm um aplicativo do Mercado Livre no seu celular. Então, essa história eu quis contar aqui para vocês porque nesse canal eu vou prezar muito esse estilo de mostrar para vocês que existe N oportunidades para você vender algo. Seja no marketplace, seja no corpo a corpo. Eu vou ter a oportunidade de mostrar mais. Então, se você curtiu esse estilo aqui, eu quis mostrar essa introdução da minha vida nessa fase, porque eu trabalho e eu posso dizer que eu vendo desde os meus 10 anos de idade, quando eu comecei aqui a gente chama de din-din, mas tem cidades que chama de sacolé, é aquele picolézinho que vem dentro de um saquinho, que a pessoa coloca o líquido ali, fabrica manualmente mesmo, caseiramente, coloca dentro do saquinho, a gente chama de din-din, mas eu sei que o pessoal também chama de sacolé. E eu ia não por necessidade, graças a Deus não era por necessidade de alimento, mas porque eu queria. Porque também a gente não tinha dinheiro sovejando, era para comida. Então, se eu queria algo a mais, eu lembro naquela época eu queria um carrinho, eu queria jogar o fliperama, e aí eu queria conquistar aquele meu dinheiro para aquela finalidade. Então, eu sempre tive esse olhar, o que fazer para eu gerar essa grana? O que fazer para que eu possa conseguir aquilo que eu almejo? Honestamente, honestamente, que graças a Deus a gente tem uma base muito forte. Minha avó que me criou, mas a base da honestidade foi muito grande dentro da nossa casa. Então, se você curtiu isso aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal, é um canal que está começando agora, mas eu tenho certeza que o que eu puder agregar para você, deixa um comentário aí, se às vezes você já passou por algo semelhante, deixa aí, eu vou ler e eu vou te responder, ok? Obrigado então, até mais.